Fala, meu povo! Hoje a gente vai aprender a fazer uma aventura do zero. Como começa, é muito comum a gente ficar com essa dúvida quando a gente tá começando a jogar RPG ou nunca mestrou antes, já jogou, mas não mestrou. Por onde eu começo, o que que eu faço? Fica aí que eu vou te ensinar. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter, com certeza, escolhido é o sistema. Ah, vou jogar D&D, vou jogar Daggerheart, vou jogar Five Rings. Qual é o sistema que os seus players melhor sabem jogar? Porque ter conhecimento do que você está jogando é muito importante. Ou qual é o sistema que você consegue dividir e explicar com mais facilidade? Qual é o que se adapta melhor à sua aventura? Se sua aventura é uma aventura muito mortal ou você quer combates mais curtos, Five Rings é uma boa opção, mas tem que ter a ver com o setting lá dos samurais. Se você quer que essa campanha dure anos, que ela fique, que os seus personagens progridam com calma, ou você vai jogar muitas vezes, D&D pode ser uma boa opção. Daggerheart, que é o sistema que a gente usa, é um sistema muito bom para narrativas mais livres, para você controlar menos o que acontece. Então pode ser que você vá por aí. Enfim, pesquise o sistema que você prefere, entenda para que ele serve e qual é a aventura que você quer fazer. Segunda coisa que você tem que fazer. Em uma linha, qual é a ideia da sua aventura? Para mostrar isso, eu abri aqui uma aventura que eu tinha feito com o ChatGPT junto, a gente criando junto. Eu tinha na cabeça exatamente o que eu queria, mas os detalhes eu não tenho mais tempo de fazer no dia a dia. Então eu já uso o ChatGPT, funciona muito bem, eu vou te mostrar. Eu não vou mais usar essa aventura, ela tá guardada aqui, tem 10 capítulos. Então tudo bem mostrar, eu não vou usar no canal. Só pra vocês aprenderem mesmo a como que eu penso a aventura. Cada um tem um jeito, mas esse é o jeito que funciona pra mim. Começa, depois que você tiver o exemplo do que você quer fazer em uma linha, fica tudo mais fácil. Nesse aqui, a campanha se chama Embers of the Burrow. Desculpa que tá tudo em inglês, é porque eu penso em inglês, eu trabalho em inglês todo dia, então pra mim é mais rápido, mais fácil. Mas é alguma coisa do tipo fagulhas do Burrow. Burrow é onde o coelho se esconde, tá? Eu tinha essa ideia que era uma guerra eterna, ou mortal, entre coelhos e raposas. E os meus players seriam coelhos. Então é como se fosse uma coisa meio Star Wars, meio República contra Império. É a mesma lógica de libertação versus domínio. Eu tinha isso na cabeça, só isso. E a partir disso eu comecei a pensar, qual é o tema que eu quero? Eu quero uma aventura mais fantasia medieval, eu quero uma coisa mais gritty, onde tem mais porrada, high stakes, assim, onde os players sofrem mais, onde os temas são mais adultos. Ou eu quero uma aventura super bem humorada, tranquila, cheia de piada, que os players podem só dar risada e os combates são meio que um detalhe. Pra essa aqui, eu queria high fantasy, então é um misto de aventura com humor. Uma coisa bem fácil de jogar, gostosa, mas também tem uns momentos de perigo, assim, mais ou menos, tá? Então, essa é a segunda coisa. Terceira coisa que você tem que pensar. Quanto tempo eu vou jogar? Eu preciso de uma sessão que dura quanto tempo e quanto tempo eu quero que essa mesa aconteça. Por exemplo, se você joga toda semana, se você mirar ali 1 hora, 2 horas de jogo por semana, você tem que preparar a aventura de uma certa forma. Se você joga a cada mês, você pode fazer uma sessão mais longa e você precisa se preparar mais. E assim sucessivamente, tá? Então isso influencia a quantidade de coisas que você faz antes de sentar pra mestrar. A minha especialidade não é lidar bem com as mecânicas dos sistemas. Eu sei, porque o mestre tem que saber tudo. Então eu jogo todos esses que eu falei, eu jogo super bem. Five Rings é um dos que eu mais entendo. Quem é o cara do sistema mesmo na nossa mesa é o Fong e o Falitos, dependendo do sistema. Eu gosto de história. Essa aqui é a minha parada. Então como que eu penso história? Eu penso cinematograficamente, tá? Então, tá aqui, né? Embers of the Burrow, são 3 players, eu vou ser o GM. Então, nesse exemplo, eu fiz 10 capítulos
de 1 hora cada, mais ou menos, tá? Quais são os temas que eu queria atacar, né? Legado contra reinvenção, uma paz construída em mentiras, grief, que é ficar triste por algo que aconteceu no passado, memória, verdade, união pelo sacrifício, coisas assim. Então é high fantasy, momentos leves, né, como eu falei, folclore mítico, que é uma coisa que eu acho super legal, essa coisa do druidismo, dos animais, enfim, eu acho legal. Soft magic, porque eu não queria um mundo onde... Eu acho uma forma de explicar roteiro muito fácil, ter magia muito, muito complexa. Então eu tendo sempre nos meus mundos a ter pouca magia. E tentar fazer uma narrativa super emocional, tá? Como que eu comecei a criar esse mundo? Bom, eu não vou só criar uma história pros meus players e tacar eles num mundo que não tem profundidade. Então eu pensei, tá, como que funciona? Qual é o nome do mundo? Quais são as facções? Quem comanda as facções? Como essas pessoas pensam? E eu comecei por aí. O próprio AI tem uma função super legal de voz que você pode ir conversando com ela, jogando ideias nela e ela vai estruturando pra você enquanto você fala. Isso agiliza muito o processo de preparar a mesa, tá? Então aqui, nesse mundo aqui, o principal antagonista dos players se chama a conjunção Crimson, poderia ser um vermelho mais profundo, né? Chama Crimson Assembly. Quem que são os principais antagonistas? Eu fiz a Lady Sivarra, né, da chama vazia, que é uma raposa, é uma High Sorceress. E aí eu fui dizendo eu fui imaginando o personagem, fui dando pra ele esses layers aí do quem seria essa pessoa. Então, nesse caso, é uma estrutura de 4 NPCs, se eu me lembro bem. Então é a Lady Sivarra, o Verret, o Tom Lord e a Mother Isil. Esse aqui é como se fosse um quinto, mas ele é super escondido. Aqui tá o ouro, galera. Eu sempre faço isso quando eu vou mestrar e funciona pra caramba. Eu tenho que ter na minha cabeça, ou pelo menos muito estruturado, 10 episódios pra frente. Ah, mas os seus players podem fazer qualquer merda ou escolher ir por um caminho que você não preparava. Tudo bem. Você pega depois se eu tô jogando, por exemplo, capítulo 1, e isso acontece, eu tenho que reescrever o capítulo 2 até o 10 de novo. E tá tudo certo. Mas eu tenho sempre controle de onde a história tá indo. E o que acontece geralmente? Por exemplo, a gente tinha uma campanha de Five Rings antigamente, nós três, eu, Fon e o Falitos, que durou alguns anos. E eles mudaram os meus planos várias vezes. Mas sempre que eles se adaptavam, eu me adaptava. Eles se adaptam, eu me adapto. Então não é um trabalho passivo de só escrever os 10 capítulos e pronto. Porque aí você força os players a ir pelo caminho que você quer, não é isso. A minha função como mestre, além de me divertir jogando, obviamente, é dar pra eles uma sensação de uma narrativa crescente. Que ela tá indo pra um clímax, que alguma coisa tá acontecendo. Isso dá a sensação de que você tá jogando num mundo que se mexe. Num mundo onde as coisas reagem a você. Então, de cara, eu tenho 10 capítulos escritos. Eu não escrevo um pra mestrar e depois eu escrevo 2. Eu escrevo 10 e pronto. Cada um desses aqui tem um outro documento, mas eu não vou mostrar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas qual que era a ideia? Começaria com os personagens descobrindo um túmulo escondido, tá? Que continha tanto informações de coelhos, né? Como raposas. Como se eles fossem um povo só. E isso serve pra introduzir os personagens, super comum no primeiro capítulo. Falar desse post-war trauma, né? Desse trauma da pós-guerra das duas raças. E essa paz meio insegura que os povos viviam, tá? No capítulo 2, eles escolheriam se eles soltam o Vereth, que é um prisioneiro mágico, um prisioneiro raposa, né? Que tá magicamente preso nesse túmulo. Então eles descobrem um ser fantástico ali dentro. Então, só aqui, ó, já tem uma mega decisão que impacta como a aventura inteira tá escrita. Nesse ponto, eu não sei, o Vereth é um cara do mal ou é um cara do bem? O que ele planeja fazer se a gente soltar? Ou se os players escolherem deixar ele lá, e ele for um mega mecanismo de plot, o que eu faço?
Então aqui provavelmente eu tô me abrindo ao fato de que eu vou ter que reescrever o resto. E tá tudo certo. E outra coisa legal, não precisa ser complexo. O legal do RPG é ir improvisando. E aí se adaptando e contando o que tá acontecendo. Então os meus episódios, eles são sempre uma guia. Eu preparo as mecânicas dos combates separado desse documento. Eu faço em outro lugar, o que pode ou não acontecer. Às vezes você tem que fazer na hora e tudo bem. Mas em termos de história, eu gosto de ficar bem curtinho pra eu poder ir adaptando conforme os episódios são gravados, tá? Então no terceiro episódio, um oak sagrado, né, engoliria um monumento da República, ou que é Carvalho, revelando que ela está construída em cima de um templo. Shrine poderia ser interpretado como templo raposa. Então, são plot points, tá vendo? São clímax, foco, que é pra eu saber mais ou menos o tom do que eu quero narrar, e qual é o tema central. Então, esses plot points aqui, né, esses pontos de trama climáticos aqui, é como se fosse assim, num episódio de 1 hora, ali por 40 minutos acontece alguma coisa bem drástica, ou na metade. Algo que dá aquela sensação de que as coisas estão se mexendo, tá? Então, no capítulo 4, os fantasmas, coelhos e raposas iam sair do solo, e aí ia ter essa dinâmica legal de eles lutam ou eles conversam. No capítulo 5, eles iam ter uma escolha também. Isso é muito legal de fazer quando você estiver preparando sua história. Dá as coisas, faz o mundo, faz o contexto das coisas e bota as decisões na mão dos players. Sempre é legal. Sempre parece que eles estão se envolvendo com o que está acontecendo, e isso sempre se reflete em episódios muito legais. No capítulo 6 aqui, a gente ia acordar essa entidade chamada Hollow Flame, ia dar para os players a chance de entrar em comunhão com ela. No capítulo 7, a gente vê que os coelhos também são vilões. Então, num passado distante, uma vila raposa foi massacrada pelos coelhos. Então, a gente vira ao contrário a relação de vilão e mocinho da mesa. No episódio 8, né, a Lady Sivarra, que é uma antagonista, é coroada. No episódio 9, a gente descobre que a República, que são os coelhos, provocaram a guerra, então eles não são tão bonzinhos assim. E no capítulo 10, um confronto final, quando essa comunhão com a Hollow Flame demanda um sacrifício. Qual que é a parada? Eu tinha até aqui. O que vai acontecer depois daqui, eu não faço ideia. E isso que é o legal do RPG. Então, essas são as principais dicas também. Sobre estruturar as aventuras, eu sempre penso 10 pra frente. Pode ser menos, pode ser 5, pode ser 3. Eu nunca gosto de só preparar uma mesa, eu preparo pelo menos 10. É óbvio que não dá pra fazer 10 combates, 10 mecânicas, porque sempre muda tudo. A gente joga muda todos os outros. Mas eu consigo rapidamente adaptar o tema central de cada episódio. Isso mantém o meu controle da experiência da mesa, tá? Outra coisa que é bom você fazer, pensa o que tem nesse mundo, quem são as facções, o que eles querem. Então, aqui a gente tinha criado, né, os Ember Monks, que são os monges da chama, que são coelhos que celebram a Hollow Flame, né, a chama vazia, como uma força, e eles querem destruir a República. Os órfãos das raposas, né, que são criados dentro da República e tem essa coisa da lealdade dividida. E o Ash Impact, né, que é o pacto de Ash cinza, né, o pacto de cinzas, que é um conselho secreto das duas raças que fica super operando nas sombras. Eu queria que fosse como se fosse a White Lotus do Avatar. Essa era a ideia que eu queria botar pra essa facção. Então, essas 3 facções, por exemplo, não é complexo de fazer e dá profundidade pro mundo. Aqui tem alguns exemplos de personagens de NPC. Aqui tá Player Character, né? Mas pode ser NPC. Eu sempre deixo alguns criados. Se eu tiver que criar alguma coisa na hora, eu tenho um guia do que eu vou fazer. Cada um desses aqui, depois eu faço uma ficha e deixo guardada.
aqui a AI me oferece, né? Tipo, o que você quer que eu te ajude a continuar preparando? Como eu abandonei essa aventura aqui, eu não fiz isso. Os NPCs da República dos Coelhos, né? Que era onde os players iam jogar. Tem um speaker, então é sempre saber profundamente os principais caras que vão estar dentro da realidade dos players, que estão à volta dos players. Não precisa ser vários, mas alguns profundos é legal. E eu tenho NPCs que foram tão bem escritos, assim, modéstia à parte, que o Fong e o Falitos lembram até hoje, né? Desses NPCs de aventuras passadas. Então isso é muito legal. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Esse aqui era bem legal. Um comandante e uma rogue. Cada um tinha 5 e aqui tinha uma healer, porque eu precisava de alguma figura de cura caso eles se esborrachassem, o que era muito, muito provável. E aqui tá mais ou menos o que eles acreditam e como eles se comportam para eu saber interpretá-lo, já que isso tá no meu plate também. Então basicamente é isso. Isso aqui, cara, daria pra aprofundar muito, de, por exemplo, ter um próximo episódio nosso aqui, de pegar um desse aqui e mostrar como eu me preparo para esse especificamente. Se vocês gostarem desse vídeo aqui, comenta aí, deixa seu like que eu faço esse próximo vídeo no futuro. Mas assim, usem AI para fazer essa primeira preparação, mas sempre você guiando o que você quer fazer. Qual é a ideia central, qual é o sistema, quantos players você tem, qual a duração dos capítulos e quantos capítulos você quer. Só com isso, tendo alguma paciência de conversar, digitar, já dá para fazer um mundo super profundo. Usem também as coisas que vocês gostam da vida. Por exemplo, a minha inspiração para essa história aqui foi muita coisa Avatar. Eu queria muito um mundo parecido com a sensação que o Attack on Titan me dá de dualidade, de não ter bom e ruim. Eu acho isso super interessante, então é uma outra inspiração para essa aventura. Por ser high fantasy, ter uma aparência high fantasy, eu também bebi um pouco da fonte do próprio D&D e das coisas, dos tipos de aventura da D&D. Então, você alimentar a sua conversa com AI com isso é muito legal e ela te ajuda a achar dentro dessas referências o que é realmente, quais são os elementos que você mais aprecia e como é que mistura essas coisas. Então, se você gostou, deixa seu comentário, deixa seu like que ajuda muito o canal, que eu faço um próximo aí ensinando vocês a se preparar para um capítulo, uma sessão de 1 hora. Beleza? Forte abraço. We're goblins.